3, 2, 1. Show. Fala galera, amante de luta, amante de MMA. Estamos aqui hoje com um podcast MMA de A a Z, um oferecimento TV Fighting. Quem está falando com vocês sou eu, Rafael Santos. Hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre MMA, um pouco sobre os esportes de combate. Eu estou aqui junto comigo, meu grande amigo Henrique. Gostaria de se apresentar, Henrique? Fala galera, estamos aqui para falar, sobre o MMA mundial, alguns destaques, do fim de semana e o MMA em geral, como o título, do podcast MMA de A a Z. Também agradecemos desde já a confiança do pessoal da TV Fight que confiou na gente. E estamos aí aprendendo a cada dia, gostando cada dia mais de luta. E vocês vão nos ensinando também a cada dia, a cada podcast que a gente vai estar fazendo aí com muito carinho, muito amor, falando desse esporte novo, mas que vem ganhando aí adeptos durante essas quase 3 décadas de esporte. Começando falando sobre o UFC, que aconteceu no último sábado, onde o Alexander Haki venceu o Anthony Smith. Uma luta muito bacana, que surpreendeu bastante gente, com o Alexander Haki vencendo a luta, inclusive com bastante dominância. Gostaria que você falasse um pouco sobre a luta, o que você achou, qual você acha que são os próximos passos de cada um agora na divisão, que é uma divisão muito movimentada. Queria saber a sua opinião, Henrique. Uhum. Então vamos lá, vamos falar desse main evento que aconteceu no último sábado, na verdade, entre esses dois strikes, né? Eu e o Rafinha, na verdade, a gente veio conversando durante a semana, e principalmente no sábado, né? No pré-luta, sobre o que aconteceria nisso aí. Até rolou quase um acerto, né? Que a gente ficou em dúvida em termos do favorito da luta, em quem assumiria esse papel, né? De propor combate. E o que vimos, na verdade, foi um Alexander Rakic fazendo a sua melhor performance da carreira, vencendo um grande nome, um cara, um ex-contender, né? Um ex-desafiante do cinturão. E mostrou que para a divisão que ele não é mais nenhum prospecto, né? Ele já está pronto. A questão agora é qual será, qual se ele já atingiu já o limite dele nesse combate com o Smith, ou ainda ele tem margem para evoluir, né? Em questão de idade, ele é novo, ele tem ainda muito para aprender, né, na questão da defesa de quedas e tudo mais, mas em pé ele está bem polido. E é um cara que vai incomodar nessa divisão, viu, Rafinha? Um cara que vai incomodar muito, esse Alexander Rakic. Falando do combate, a cabeça do Smith, o corpo do Smith estava na luta, a cabeça dele não estava. É, o, o próprio treinador dele tentou despertar ele durante a luta, também o caso que aconteceu também na luta que antecedeu o main event, que a gente vai falar também logo mais. E o Smith não estava na luta, simplesmente não estava, muito estático, sem confiança. E isso foi um prato cheio pro Rakic, que atropelou os 3 rounds. Poderia, se o Smith não fosse tão resistente, poderia até ter um nocaute técnico, mas a dominância do Smith, do Rakic foi dominante e mostrou para a divisão que não é fácil vencer o Anthony Smith, que já anunciou já que vai descer para os médios e, querendo ou não, a cada dia que passa, esse tanto de luta que ele tem, né, Rafinha, vai pesando na carreira dele, né? Então acaba que é muito trauma, foi muito golpe desferido, é um cara que faz sempre lutas interessantes pro público e deixa tudo de si, né? Então, pro Anthony Smith descer pros médios, acredito que ele já entra já pegando um top 15 já. E pro Rakic, é o que sobrou pelo andamento aí, é o Iri Prochaska, que seria um duelo interessantíssimo, principalmente em pé, né? Como favorito, mesmo o Rakic sendo top 5, vejo o Prochaska como favorito. Mas é uma luta em 51-49, 52-48 aí, uma luta bem equilibradíssima. Sim, inclusive se a gente for analisar o Anthony Smith,
Faz 1 ano e meio só que ele disputou o cinturão contra o John Jones no UFC 235. E depois disso ele fez muitas batalhas. Venceu o Gustafsson com uma finalização, mas foi no quarto round. Lutou com o Glover, aguentou 5 rounds, mandou uma surra e depois foi dominado pelo Haki com 3 rounds de dominância muito grande. Então ele vem de pelo menos 7 rounds que ele sofreu muito, apanhou muito e precisa fazer que o corpo respire, que o corpo volte, que nem você falou. O corpo estava na luta, mas a cabeça não, porque ele não conseguiu trabalhar essa lógica de entender como eu poderia usar a experiência para mim conseguir me sobressair com um lutador mais jovem que tem um pouco mais de fôlego, conseguiria arrastar um pouco mais a luta. Falando sobre o Hakik, acredito que ele vence um ex-desafiante, isso faz que ele volte ao cenário, porque ele vinha muito bem, vencendo bons nomes, inclusive o Jamie Manua, chegou a fazer algumas lutas na categoria de cima, perdeu para o Ozdemir numa decisão dividida, que eu acredito que a vitória poderia ser para qualquer lado. Ele precisava de uma vitória como essa e vencendo um ex-desafiante como o Anthony Smith, ele consegue subir de novo no ranking, consegue novamente aparecer para o cenário e chegar na divisão que está muito forte e refém de um campeão, tá subindo de categoria, e chegar e falar, cara, eu preciso, eu quero, eu acredito que eu consigo crescer nela. Falando em um ex-campeão ou ex-desafiante, a gente também pode falar da segunda luta mais importante do evento, que foi Robbie Lawler sendo derrotado por Neil Magny. Queria que você falasse um pouco sobre essa luta, sua visão, o que você enxergou na luta. Então, mano, quase praticamente o mesmo cenário da luta principal. Essa luta ainda foi mais visível ver o Henry Hooft um pouco irritado com a postura do Rob Lawler, né? Que no primeiro minuto da luta ele tentou quedar o Neil Magny, coisa que a gente também conversou com ele, a gente conversou, né, sobre isso também, né? O Lawler poderia surpreender, tem até uma base de wrestling decente, poderia surpreender quedando o Magny, mas a gente acreditava que a luta né, iria transcorrer em pé, né? Iria ocorrer em pé e acabou que completamente foi o oposto, né? Ele entrou numa queda horrível, o McGinn defendeu simplesmente e dali em diante ele perdeu a confiança, né? E o Rob Lawler mostrando também que para mim e pro legado dele seria que essa luta fosse a última ou então faria uma luta de despedida, porque é aquela mesma coisa, né, que a gente falou na luta principal, não querendo ser repetitivo, né, mas o Lawler tá lutando desde 2000, dos anos 2000, né, se eu não me engano, eu posso estar errado, mas eu acredito que ele estreou no UFC em 2002 ou 2003 e já vem com 44 lutas na carreira. Só que a questão do Lawler com o Smith é que o Lawler só pegou caras de alto nível, né, cara que passou por Dream ou por Pride, se eu não me engano. Strike Force ele fez muito guerra na categoria de cima, como peso médio. E aí tem a questão do corte de peso também, que a gente sempre fala também, que isso durante a vida vai acabando com o lutador, né? O corte de peso. Fez bastante luta aí, isso mesmo, ele estreou no UFC em dezembro, em outubro de 2002, ele estreou no UFC. Então é muita guerra mesmo. E o corpo sentiu, mano. O corpo sentiu também. E a questão dele também, do Smith, eu acredito que o Lau é questão mais dele psicológica. Ele não tem força mais para punir. Entende? A não ser que ele tenha. Que seria outra repaginada na carreira dele. Que eu acho bem difícil. Quando você chega nesse estágio aí, psicologicamente, parece que ele tá cansado psicologicamente. Porque querendo ou não, também é uma guerra. Né, uma guerra mental sua com o seu corpo, de você poder ir mais além. E foi o que vimos hoje, o Lawler contra o top 15 hoje em dia, ele não vence ninguém. Já o Neil Magny é aquele cara, aquele porteiro top 15, né, o cara que passar por ele vai para as cabeças, né, fez o dever de casa, a gente falou também sobre isso também, a gente pontuou sobre isso também, que seria uma luta difícil, né, você até pontuou também que foi uma luta também que a gente ficou equilibrada, 55-45, se não me engano, a nossa probabilidade a gente botou, e o Magny passou
chegou à sua terceira vitória seguida, se fortaleceu na divisão. Acredito que ele deve pegar um top 7, 8, aí, 10, né? O ranking atualizou, então o nome vai fugir um pouco no momento, mas ele fez o papel de casa, fez o dever de casa, ganhou os 3 pontos na linguagem do futebol, né? E o Neil Magny tá. Acredito que passando do top 10 agora, ele se estagna, né? A não ser que o Rafael dos Anjos, como desceu para os leves, ele possa ocupar essa posição do Rafael dos Anjos no futuro atualização. E se puderem casar de novo, Jeff Neal, né, contra Neil Magny, seria o casamento ideal para os dois, tanto para o Neal, que tá crescendo, e tanto para o Magny, né, que chegou a 3 vitórias seguidas. Então, para mim, isso aí. O Lauer, para mim, uma luta de aposentadoria, que seria bom pro legado dele, 44 guerras. Acho que para ele já tá bom cultivar o legado dele, um cara que já tá beirando os seus 38 anos. Posso estar enganado da idade, mas acredito que seja isso mesmo. Então, minha visão foi isso aí. Entendeu, Rafinha? E manda ver. Quando você diz da questão dele enfrentar sempre bons lutadores e grandes lutadores, vale destacar que ele estava presente no Strike Force ali em 2009, 2010, na divisão de cima, na divisão dos médios, no momento em que a divisão médio fora do UFC era a mais forte de todas. No Strike Force ele chegou a disputar o cinturão contra o Jacaré, ele fez 2 lutas contra o Jacaré, e nessa mesma levada ele enfrentou nomes como o Jake Shields, o Melvin Mahoff, o Matt Lindland, Tim Kennedy e muitos outros lutadores gabaritados que migraram para o UFC. Então, desde antes mesmo do UFC, ele já teve uma etapa de grandes lutas a todo momento, enfrentando sempre lutadores teoricamente mais fortes ou mais perigosos. Ele nunca teve um platô de descanso. Quando ele chegou no UFC, ele já chegou enfrentando grandes lutadores, já chegou estreando contra o Koscheck, depois pegou o Bobby Volker, que era uma luta um pouco mais tranquila, mas mesmo assim foi uma luta que deu trabalho para ele, ele precisou vencer no segundo round. Ali para frente só foi elite, Rory McDonald, Johnny Hendricks, o Ellenberger, o Matt Brown, que foi uma luta sangrenta, o Rory McDonald, que quem viu o final daquela luta olhou para o Rory McDonald, realmente acreditaria que era algum tipo de filmagem, algum tipo de efeito especial que fizeram, porque realmente parecia que ele tinha feito uma cirurgia no rosto e estava cheio de hematomas. Depois enfrentou Aaron Woodley, Donald Cerrone, então ele nunca teve descanso. Ele nunca teve uma sequência de 2, 3 lutas que ele enfrentava lutadores que ele poderia respirar, era o favorito, poderia fazer uma luta um pouco mais casada. Não, ele sempre se desafiou ao máximo. E falando sobre o Neil Magny, eu acredito que ele consegue encaixar sua terceira vitória, porém, pela primeira vez, ele realmente vence um lutador com um nível muito acima, apesar de já ter vencido 2 ex-campeões, assim como o Carlos Condit e o Johnny Hendricks. Porém, o Hendricks foi a partir do momento que o Hendricks já começava a ter um pouco de queda de desempenho, pela questão do soro intravenoso que ele não poderia mais tomar. O Carlos Condit foi recente a uma lesão que ele teve muito séria. Dentro disso, ele precisava vencer um lutador que, mesmo com a idade avançada, era um cara que estava no seu nível máximo. Mas que o Robbie Lawler estava um pouco velho, um pouco mais lento, era ele sem desculpas. Não tinha uma questão de sofrer para bater o peso, tinha uma lesão, não tinha nada. Ele estava 100% para poder lutar. Então, essa luta faz com que ele consiga, assim como você falou, crescer um pouco na divisão. Acredito que ele não tenha nível para poder brigar entre o top 7, porque se a gente for parar para pensar, grandes nomes não estão no top 7. Grandes nomes Então mais, né? lutando e não conseguem ficar no top 7. Se a gente for parar para analisar, o Durinho foi o único lutador que conseguiu realmente cortar muitas filas. Mas para isso, ele precisou vencer simplesmente o Demian Maia e o Ty Woodley. São 2 lutadores que estavam nos seus auges, estavam conseguindo fazer muitas coisas competitivas. Enquanto isso, o Neil Magny venceu o Lauer, beleza. Consegue estabilizar na divisão, consegue garantir um novo contrato. Então, eu acredito que ele vai se estagnar ali como porteiro, desde que ele não consiga ter uma evolução. Se ele tiver uma evolução, mudar um pouco o seu plano de jogo, gostei dessa luta que ele fez, um pouco mais inteligente. Se ele conseguir manter essa linha, criar uma evolução, ter um boxe um pouco melhor, quando ele conseguir fazer essa luta ir para o chão, conseguir trabalhar algumas posições, porque ele é muito esguio, ele tem os braços e as pernas grandes, então atrapalha um pouco, ele não consegue fazer um jogo de guarda,
muito seguro. Então ele pega um lutador um pouco menor, ele tenta fazer uma guarda, o triângulo dele fica meio espaçado e o lutador consegue fugir com mais facilidade. Se ele conseguisse encaixar um pouco mais esse jogo de chão para pressionar os adversários embaixo, tentar usar um pouco mais de cotovelo, ter um pouco mais de arsenal dentro do seu jogo, acredito que ele consegue subir nessa divisão. Se ele não conseguir, fica no nível ali do top 12, top 10, tranquilo, todo mundo feliz e ele entregando boas lutas. Falando agora sobre Ricardo Lamas. Ricardo Lamas enfrentou um lutador não tão conhecido, mesmo o Ricardo Lamas, que também já é um veterano, 38 anos de idade. Ao todo, ele já tem simplesmente 28 lutas. Vale destacar que em 2014, ele foi desafiante, indo do WEC, enfrentou o José Aldo depois de 4 vitórias seguidas no UFC. E hoje, depois de muitas lesões, muitas situações em relação a não bater peso e tudo mais, finalmente ele volta e vence uma luta. Não só vence, como consegue ser a luta da noite. Queria que você falasse um pouco sobre o Ricardo Lamas. Ricardo Lamas é cara duríssimo, um top contender que toda divisão queria ter, né? Um cara que atravessa o tempo, né? Mesmo com 38 anos, é um cara que sempre foi competitivo, né? E o nível de atuações dele, ele consegue sempre ser regular, né? Quando ele nunca foi aquele lutador fora de série, mas é um cara que sempre foi regular em todas as suas performances, né? Tem um box bem alinhado em pé, circula muito, mesmo com os seus 38 anos na luta que eu vi contra o Bill Algeo, ele circulou muito, mexeu muita cabeça, né? Foi bem na luta, mesmo com seus 38 anos, conseguiu circular, mas ele não conseguiu na carreira dele, ele não conseguiu aquela luta que precisava ser o ponto que ele merecia, né? Ele merecia ser um campeão do mundo, e esbarrou num cara que na época, né, era fora de série, estava acima de todos na época, o José Aldo Júnior, atravessou assim a barreira do WEC para UFC com o cinturão, e era um cara que estava fora de série, fica na história do peso pena, e o Ricardo Lamas não fez feio não, né? Ele é um cara que, mesmo com seus 38 anos, teve um desempenho muito melhor do que esses veteranos que a gente falou do card acima. E ele mesmo até falou na entrevista pós-luta que não sabe se essa foi a última luta dele, né? Ele falou que vai conversar com a família, que essa pode ser a última luta dele, mas ele não deixou nada confirmado. E uma coisa bacana disso aí é o quê? Que o Ricardo Lamas, ele falando sobre a luta também, pegando já, né, a sua gentileza, já falar sobre a luta também, como ele pegou um cara, né, com pouco menos de 10 dias de antecedência, que foi o Bill Algeo, ele sentiu uma coisa que deu pra ver na luta. E o quê? O Lamas, mesmo com o camp, né, completo, né, mesmo assim, a gente sabe, abrindo parênteses aqui, que estamos em um período de pandemia, mesmo com o camp dele completo, né, e o Bill Algeo pegando essa luta com apenas menos de 10 dias, ele viu que o seu máximo quase que não deu para vencer o Bill Algeo. Mesmo ele sendo regular e mesmo ele sendo preciso em alguns golpes, ele sofreu um pouco em pé, em certo momento da luta, e ele sentiu isso durante a luta, né? Foi aqui que a gente conversou sobre a questão também mentalmente. Ele sentiu, opa, mesmo eu aos 38 anos, cortando peso, mudando o meu campo de luta, minha forma de treinar para mim ficar mais inteiro durante os combates, o cara, mesmo pegando a luta em curto prazo de tempo, ele conseguiu equilibrar as forças. E foi o que o Lamas viu isso, e o que eu achei bacana disso aí. Ou seja, ele é um cara que pode ter acertado no fim da sua carreira. Né? Porque a gente vê vários lutadores aí, né, Rafinha, que não sabem a hora de parar, né? É um momento sempre difícil para o lutador, né? A gente sabe o profissional que está lá, são muitos caras que deixam tudo de si, né? E o Lamas, assim, também é um deles. E uma coisa que eu achei bacana, né? Que se isso mesmo acontecer, que essa pode ser a última luta dele, né? Pelo Ultimate ou pelo MMA em geral, contra o Bill Algeo, né? Devolvendo para você, passando a bola para você de novo. Inclusive, dentro disso, eu acho que uma luta que eu gostaria de ver, não acredito que ela vai acontecer, inclusive pela questão da divisão.
O Aldo vem muito consolidado na divisão de baixo. Porém, uma luta, uma revanche entre José Aldo e Ricardo Lamas hoje, para mim seria agradável. Porque os dois eles se encontram na mesma situação, são lutadores um pouco mais veteranos, que vêm perdendo algumas lutas, porém vale destacar que eles não vêm perdendo para qualquer pessoa. O Ricardo Lamas perdeu para o Qatar, e o Qatar atualmente é o sexto colocado no ranking. E uma outra derrota dele, que foi contra o Emmett, é o sétimo colocado no ranking. Não são lutadores que vêm perdendo suas lutas para lutadores desranqueados ou lutadores que não são conhecidos. Quando eles enfrentam esses lutadores, eles conseguem fazer boas lutas. Inclusive contra esses lutadores ranqueados. Apesar da derrota, eles conseguem também fazer boas lutas. Então, uma luta de despedida tanto para o Aldo quanto para o Lamas seria bacana. Seria uma luta que acredito que venderia bastante, poderia ter um apelo. Seria uma questão de, poxa, eles se enfrentaram há muitos anos, seria uma revanche de despedida dos dois. Porque se você parar para analisar, eles monopolizaram a divisão por muito tempo. O Lama Sim. só não foi campeão porque, como vocês estão, tinha o Aldo. Possivelmente, se fosse uma divisão da época que tinha o Renan Barão ou algum lutador próximo desse nível, possivelmente o Lama seria campeão por algum momento. Então, acho que seria uma luta bacana. E assim como você falou, o Lamas conseguiu usar a experiência ao seu favor. Isso é muito bacana e isso faz com que a gente entenda que não é porque o lutador é mais experiente que obrigatoriamente ele vai ganhar. Ele tem que saber usar essa experiência. É um lutador que amadurece bem e consegue administrar isso para usar ao seu favor. E tem lutadores que não. Tem lutadores que quanto mais veteranos vão ficando, a partir do momento que eles ficam simplesmente mais lentos, eles perdem qualquer tipo de combatividade. E falando sobre o Ricardo Lamas e o Aldo, eu acredito que eles ainda entregam uma boa combatividade e conseguem organizar muitas situações. Dentro disso, queria passar para você ter algum destaque do card preliminar, alguma luta que você gostaria de assistir no futuro de algum lutador do card preliminar? Rapaz, como a gente tinha pontuado, né? Você pontuou, né? Posso estar enganado, você me corrigir. Você pontuou o Zach Cummings, não foi isso? No sábado. Foi? Sim, bom lutador. Então, você pontuou o Zach Cummings, que venceu, né, o Alessio Di Chirico, né? Que o pessoal, a comunidade italiana mesmo de MMA, não curtiu muito. Mas desempenhou bem, venceu a luta, decisão unânime. Não passou. O sufoco foi seguro. É um cara já veterano, já tá na segunda, se eu não me engano, na segunda passagem dele pro UFC. Se eu não me engano, eu acredito que seja isso mesmo. Ele tem uma saída e voltou, é isso mesmo. Ele teve uma passagem pelo UFC, não, ele teve uma passagem pelo Strike Force, fez uma luta no Bellator, né, muito tempo atrás, e voltou e tá dando essa guinada, vence e perde, vence e perde, mas venceu o Alessio Di Chirico, que vinha, né, de uma boa sequência de vitórias, o italiano, e que soma agora tá com o olho, o UFC tá com o olho para cortar ele, que ele chegou agora 3 derrotas seguidas com 30 anos de idade, o Alessio Di Chirico. Como eu tinha te falado no sábado também, o Sean Brady, que foi o cara que eu falei, pra gente ficar de olho nele na luta, para ficar de olho na luta contra o Christian Aguilera. Ele venceu a luta por finalização no segundo round, uma guilhotina, e gostei muito da postura dele no boxe. É um boxe mais fechado, não corre muito risco, então é um cara que pode futuramente dar uma encrencada nessa divisão dos meio médios, e também vi também que futuramente ele pode até se arriscar, caso ele não dê na divisão dos meio médios, pode descer para os leves, e também seria uma encrenca, seria duríssimo também. Esse Sam Brady fez o dever de casa, venceu e tá galgando, pode pegar alguém já mais experiente na próxima luta. E, querendo ou não citar nomes aqui, vai ser difícil, porque o plantel de meio médios do UFC é gigante, né? Então, como ele também está em fase ainda de crescer, né, durante o evento, crescer no evento, então seria qualquer outro lutador com uma certa experiência no UFC, com mais de 10 lutas, poderia fazer as honras com o Sean Brady, que tem apenas 27 anos, como eu te falei no sábado, treina na academia do Renzo Gracie e está sendo lapidado aí agora pelo UFC para, quem sabe, tornar um futuro top 10, campeão do mundo. Eu acredito que é difícil a gente falar, né? Mas que pode ser um futuro top 10, top 15 do UFC, futuramente vai ser.
entendeu? O Alex Caceres também venceu bem, aproveita e pega esse gancho, o Alex Caceres também fez o papel dele, pegou um lutador também com menos de 7 dias de antecedência, fez o seu dever de casa, venceu. E esses são os meus destaques, né, do card preliminar. Rafinha, se você também tiver aí, pode ficar aberto também a falar. Testou da questão do Shen. Na estreia dele no UFC, ele venceu o Kurt McGee, que nunca foi um lutador top, nunca foi um lutador de ranking, mas sempre foi um lutador que esteve forte no UFC, com muitas lutas, tinha uma certa experiência, inclusive já lutou contra bons lutadores, numa geração meio médio que a gente tinha fora do UFC, bons lutadores que estreavam, fez parte de um TUF, é um lutador conhecido, então ele já chegou no UFC com uma vitória contra um lutador que é minimamente conhecido, por mais que ele não é tão representativo, tão forte, é um lutador conhecido. E você citou a questão do Zach Cummings, inclusive vale destaque que ele participou de uma edição do TUF, que foi quando teve o John Jones e o Chael Sonnen. E isso fez com que muitas pessoas conhecessem ele, porque foi um TUF que teve muito apelo, muita situação em relação ao John Jones ser um pouco mais provocativo contra o Sonnen, que é um cara muito mais provocativo. Então foi um TUF que acredito que o Zach Cummings conseguiu ter um bom desempenho, apesar de ter vencido uma luta, depois de ter perdido para o Dylan Andrews, ele conseguiu fazer bem o seu papel e consegue se garantir no UFC. Precisava novamente de uma vitória, depois de perder para o Omar Akhmedov, apesar de já ter vindo de 2 vitórias, precisava de uma vitória para poder se consolidar um pouco. Acredito que os nossos destaques conseguiram atender bem as nossas expectativas. Acreditava que o Zach Cummings conseguiria finalizar, mas é uma luta muito justa, que ele conseguiu ser superior ao adversário. E o Shen, que você citou, um lutador muito bom. Acredito que, assim como o Neil Magny, se tiver um ajuste melhor, consegue subir ainda mais na divisão. Ele é novo, 27 anos apenas, consegue ter mais 3 anos para poder chegar com 30 anos e ter mais pelo menos 4, 5, até mesmo 8 lutas no seu repertório para poder consolidar na divisão. Destaque do evento do sábado passado ou podemos passar para o próximo evento? Para mim, Alexa Grasso venceu, né? Só para terminar de falar do card do principal, né? A Grasso venceu a Kim, já tomou a 14ª posição do ranking, fez uma luta segura, correu risco um pouco no terceiro round, mas a Grasso venceu. Já entrou no ranking, acredito que já deve pegar já uma Gillian Robertson, né? A Montana de La Rosa luta, né, nesse fim de semana, então eu ia citar ela, mas como ela tem luta marcada, e se ela vencer, ela já pode subir lá para as cabeças, né? O Antonina Shevchenko também, que tem luta marcada também, caso, né, ela possa ser. Então, a questão do próximo passo da Graça é difícil, porque no peso mosca feminino, cada derrota você sai do ranking e a cada vitória você entra no ranking, né? Então, é difícil a gente traçar um rumo para a Graça, mas acredito que deva ser alguém do 9º ao 15º colocado aí do ranking dos moscas. Você que manda, Rafinha, podemos ir para o próximo evento. Se você tiver mais algo a acrescentar também. Bom, podemos fechar a conta no evento de sábado passado e começando a falar sobre o evento que teremos dia 5 de setembro no UFC Apex, em Las Vegas, Nevada. UFC Fight Night Overeem versus Sakai, onde teremos boas lutas. Vamos estar conversando com vocês. Começando pelo card preliminar, podemos começar fazendo uma rápida inauguração do que podemos ter. Teremos André Muniz versus Bartosz Fabianski, Viviane Araújo, que inclusive poderia ser uma desafiante a Alexa Grasso, faz parte da mesma divisão, flutua na mesma posição do ranking, contra Antona de la Rosa, Alexander Romanov contra Marcos Rogério de Lima, falando em TUF, o pezão, Will Smith versus Hunter Azuri, e dentro disso a gente também tem agora o card principal que a gente vai estar falando. Esse card preliminar tem algum destaque? Gostaria de falar alguma coisa sobre algum lutador? Então, no card preliminar, vai os brasileiros aí, né? André Muniz e a Viviane Araújo, a Viviane Sucuri, se eu não me engano, a alcunha dela, né? E o André Muniz vem de 5 vitórias seguidas, participou do Contender Series, venceu o Tyler Johnson, que está agora no Bellator, né?
Ele venceu o Tyler Johnson, venceu o Anthony Arroyo no último evento, no novembro de 2019, e agora tenta engrenar a sua terceira vitória, a sua segunda vitória seguida, né? Já se fosse contar com contenders. Então, tenta a segunda vitória seguida no Ultimate. O Bartosz Fabinski é um atleta polonês duríssimo, duro, que vai de volta ao UFC, né? Que ele foi demitido, saiu, voltou de novo. E tem essa luta duríssima contra o Bartosz Fabinski. Ele acredita que ele é favorito, tem mais armas para vencer o polonês, mas é uma luta que ele tem que entrar bem atento, porque senão pode perder a sequência de vitórias que ele vem criando, né, no Ultimate. A Viviane Sucuri, a peso mosca que vem de derrota no UFC, perdeu em dezembro de 2019, perdeu para a Jessica Ai, mas está em fase de evolução, mesmo aos seus 33 anos. Eu acredito que ela melhorou bastante do circuito nacional para hoje. A Montana Della Roça, apesar de ser favorita na próxima luta, na minha opinião, mesmo a Viviane estando em oitavo lugar, a Montana Della Roça é favorita, mas a Viviane pode surpreender, né? E tem toda a chance de vencer e trazer essa vitória para o Brasil. A nossa Viviane Sucuri, esses são os meus destaques. Também outra luta do brasileiro, o Marcos Rogério de Lima contra Alexandre Romanov, uma luta perigosa para o brasileiro. Marcos Rogério de Lima, que é um veterano, já vem acumulando várias lutas no Ultimate, né, e vem também naquela gangorra, né, de vitórias e derrotas, vitórias e derrotas, vitórias e derrotas. 24 lutas na carreira, 35 anos, então, mesmo depois que mudou para TT, teve uma pequena evolução, mas continua nesse perde-ganha. E agora, como peso pesado, né, ele perdeu para o Stefan Struve e agora venceu o Ben Sossoli, que não tinha o mesmo nível que ele, né, o Romanov, o atleta romeno, né, duro também, vem fazendo a sua estreia no UFC, então para ele ficar de olho, uma luta que só o Pezão tem a perder. Se o Romanov vence, já chega já na porta de uma ou duas lutas, ele já começa a pegar alguém já mais experiente na divisão do peso pesado. Esses são os meus destaques do card preliminar. Falando sobre o Pezão, para finalizar, eu acho importante, como você citou, a questão do perde-ganha. Porém, se a gente for querer comparar com alguns outros lutadores do mesmo evento, do mesmo TUF, ele tem uma margem de 6-4 no UFC. Ele venceu 6 lutas e perdeu apenas 4. Ele é um lutador que tem esse perde-ganha, não consegue entrar no ranking, porém ele consegue se manter bem no evento. Possivelmente seja aquele lutador que vai se manter no evento, vai fazer boas lutas, vai conseguir entregar finalização, nocaute. Ele é um peso pesado com muita capacidade, porém, infelizmente, como você citou, a evolução dele não é tão grande, então ele não consegue se consolidar numa divisão, ter 2, 3, 4 vitórias seguidas. Se ele consegue vencer no sábado, ele vai conseguir a primeira vez no UFC, com exceção da sua estreia contra o Richard Monstro e o Igor Pokarayak, vai conseguir pela primeira vez ter 2 vitórias seguidas. Do mesmo jeito que ele nunca teve 2 derrotas, ele também nunca teve 2 vitórias. Ele vai perde e ganha, perde e ganha. Apesar de ele ter enfrentado bons nomes contra o Ovin Sampro, que é um bom lutador, o Nikita Kirillov, o próprio Stefan Struve, que é um grande lutador e foi finalizado por ele, ele consegue entregar lutas interessantes, porém acho que falta aquele algo a mais. Falta ele ter uma situação de ler o jogo, entender o que ele precisa fazer para poder ser um pouco mais forte na divisão, porque é uma divisão que, teoricamente, a luta em pé é muito forte, então ele tem punch para nocautear alguns adversários. Inclusive tem o jiu-jitsu para poder levar alguns lutadores, como por exemplo Derrick Lewis ou Walt Harris, que não tem um jiu-jitsu tão forte em relação à defesa. Porém, esses são lutadores que conseguem ter um plano de jogo bom e conseguem encaixar bem os seus golpes. Infelizmente, o Pezão não consegue ter muito isso, mas fica a nossa torcida para que ele consiga fazer uma boa luta no sábado. Vamos passar para o card principal? Sim, senhor. Falando então da primeira luta, falando sobre Thiago Moisés e Jalin Turner, ou Jalin Turner, não sei como é a pronúncia. Thiago Moisés, 13 vitórias, 4 derrotas. Ele é um lutador que, ele, para a divisão, ele não é tão alto em comparação ao seu adversário, o Jalin Turner. Tem
1,90 m, então uma altura bastante diferente. Se a gente for analisar a envergadura também, o Jalen Turner tem 1,95 m de envergadura, enquanto o brasileiro tem apenas 1,79 m. Acredito que essa diferença pode ser algo considerável em relação ao desenrolar da luta, porém eu acredito que é uma luta muito próxima. Não acredito que tenha um favorito tão forte em relação a isso, porque, que nem a gente sempre fala, tamanho é muito importante em pé, porém no chão, teoricamente, quem é maior tem alguma desvantagem em relação a algumas coisas. E o Thiago Moisés, que é muito forte no jiu-jitsu, tem boas finalizações, inclusive vem de vitória sobre Michael Johnson, que é um lutador veteranaço da divisão, apesar de ter perdido para o Beneil Dariush, vem numa situação de evolução. E o Jalen Turner, que é um lutador muito grande, que consegue organizar bem essa situação de vencer suas lutas na trocação, porém no chão ele não é um lutador tão capacitado, apesar de ter uma vitória por finalização, ele não é um lutador tão bem capacitado. Então, acredito que se o Thiago Moisés conseguir manter essa luta numa distância confortável e conseguir entrar e derrubar, ele tem boas chances de vencer a luta no chão. Queria saber sua opinião sobre essa luta. Eu concordo. O Jalin Turner vai tentar trabalhar essa luta aí da média para longa. Ele não vai querer trabalhar da média para curta com o Thiago, sabendo que o Thiago tem o jiu-jitsu a seu favor, tem o jiu-jitsu como arma, né, para essa luta. Eu acredito que é a luta que o Thiago vai ter que fazer. É os passos que o Thiago tem que seguir, na verdade, contra a luta contra o Jalin Turner, que, na minha opinião, se formos comparar naquela margem que a gente sempre compara, né, de favoritismo, acredito que é um 70-30, fácil, aí 75-25. O único perigo é a questão do Turner em pé, mas os Turner também vem alternando de vitórias e derrotas. O Thiago só tem a perder com esse duelo, né? Ele é favorito, toda a responsabilidade de fazer o resultado é ele, para que ele quiser alcançar mais passos, alcançar mais degraus nessa divisão. Ele tem que vencer o Janitana, né, fazer uma boa performance e garantir a vitória para ele subir na divisão. Tem potencial o nosso Thiago, apesar do Tani tem 25 anos apenas, você falou da questão de envergadura, 1,95 m, caneludo, dá para ir pro double leg tranquilamente, double, single leg, né? As quedinhas de leve. Então, as pernas do Jalin Turner é um convite pro Thiago Moisés fazer a sua luta, fazer o dever de casa nesse sábado. Também tem 25 anos, Thiago, tem muito a evoluir ainda, tá na ATT, então tem um material humano gigantesco para ele trabalhar, né? Teve uma experiência bacana no LFA, no circuito regional todo. Então chegou a hora, né? Chegou a hora dele fazer, galgar, né, degraus para subir nessa divisão do peso leve. Inclusive, vale a pena a gente destacar que o Jalen Turner já lutou na categoria de cima, só que foi só uma vez e ele tomou um choque de realidade muito grande quando ele foi simplesmente aniquilado pelo Vicente Luque, também brasileiro, onde o Vicente Luque dominou totalmente poucos minutos de luta, conseguiu ser um lutador muito contundente. Dentro disso, a gente consegue entender que o Jalen Turner, apesar de ser muito grande, ter um bom boxe, conseguir organizar bem a situação de luta, de organização, todas as suas vitórias foram por nocaute, que foram 8, e apenas uma finalização, assim como eu já citei. Então ele não é um lutador que tenta arrastar muito as suas lutas. Então, se ele tentar entrar com algum golpe um pouco mais longo, um pouco mais aberto, seria uma boa investida para o brasileiro conseguir puxar um single leg, um double leg, ou simplesmente grampear. Grampeando, o braço longo não vai entrar tão forte nele, ele vai conseguir minimamente criar um berimbolo, alguma coisa próxima dele mandar para o chão ou minimamente ficar agarrado. Ele vai inibir o ímpeto do Turner e vai conseguir usar um pouco de isometria para cansar um pouco o braço. Então, acredito que o caminho seja esse, algo que a gente já comentou em relação a Neil Magny, que ele poderia ter feito com o Bob Lauer. Então, acredito que essa estratégia de cansar o adversário, fazer com que a maior envergadura dele seja minimizada com a luta mais próxima. Então, acredito que é um bom caminho. Tem mais algum destaque sobre a luta ou podemos passar para a próxima? Não, só podemos passar para a próxima.
Vamos falar agora sobre Brian Kelleher versus Kelvin Atividade. Basicamente, o Brian Kelleher é um lutador mais conhecido que vem no cenário fazendo boas lutas, inclusive enfrentou muitos brasileiros, como o Yuri Alcântara, o próprio Barão. Ele venceu o Barão naquela sequência de muitas derrotas. Foi derrotado pelo Lineker e mais recentemente foi derrotado pelo Cody Stamann. Então, basicamente, um lutador que a gente já conhece bastante, diferente do Kelvin na atividade, que não tem um histórico tão grande no UFC. Então, a gente consegue organizar essa luta muito mais na suposição do que de uma linha histórica. Então, basicamente, se tem alguma coisa para falar sobre a luta, o que você espera, o que você já viu do Kevin em atividade. Então, vamos lá. O Keller é favorito pela toda a sua experiência, né? E pelo todo o bom nome que ele tem na divisão, né? É todo mundo que passa dele tem sempre algum sucesso na divisão peso-pena. É todo mundo que passa por ele tem um sucesso. O John Lineker venceu ele também, nocauteou ele, né? Então, o Brian Kelleher é aquele cara que é o divisor de água da divisão, né? O Kevin Nash vem de 5 vitórias seguidas, veio do circuito regional também, fez sua carreira basicamente no LFA. É novo, tem 27 anos, então vem aí subindo, tem evoluir, tem mais para evoluir. É parceiro de treinos aí de pouca gente conhecida, na verdade. Então, até a academia dele não dá para tirar muita coisa. Tem o Stephen Payan, que é um veterano que passou pelo UFC, né? E tem o Clifford Starks, não sei se você lembra, que lutou pelo cinturão do WSOF, foi um veterano do UFC, é um dos parceiros de treino da academia dele também. Então, é um cara também que não tem muito material humano para treinar também, né? Se não me engano, o irmão dele também começou agora, treinando seus passos também no MMA. Então não dá para ter muito o que falar dele. Né? Sabemos que ele perdeu, foi nocauteado em 2017 por 9 segundos. Então foi a única derrota dele. De lá para cá ele emendou 5 vitórias seguidas, né, no LFA e chega hoje para fazer essa luta contra o Brian Kelleher, que é favorito na escala de 80-20. Né? Depois a gente vai direitar certinho essas probabilidades. Então, Brian Kelleher é favorito e próximo passo aí, você que manda. Agora sobre uma luta que novamente tem um brasileiro, Michel Pereira versus Zelin Imadaev. Basicamente, é aquela luta que a gente analisa de maneira bem simples, bem fácil da gente criar um paralelo sobre ela, porque o Michel Pereira é um lutador que simplesmente a gente não consegue falar absolutamente nada. Por vários motivos. Primeiro, ele é maluco, ele é simplesmente irreverente, ele vai fazer tudo diferente de qualquer coisa que a gente programe, tudo que a gente organizar, conversar, possivelmente ele vai fazer diferente. A gente criar uma linha de raciocínio para as pessoas conseguirem entender. Basicamente ele é um lutador que vai usar muito a sua energia, vai conseguir usar bem o seu jiu-jitsu, vai conseguir usar bem o seu poder de finalização, o seu poder de nocaute e vai fazer coisas que você possivelmente nunca viu. Quem nunca assistiu uma luta do Michel Pereira, assiste a luta e fala, cara, é um palhaço que está ali dentro. Mas quem conhece a fundo, quem já assistiu algumas lutas, sabe que ele simplesmente é muito forte. Inclusive, se você parar para pensar, o Diego Sanches, que na última luta, que na minha opinião, o Diego Sanches foi muito errado na decisão que ele tomou de falar que não conseguiria lutar. Lógico, a gente não está lá dentro, a gente não pode afirmar. Porém, o Diego Sanches, que é um lutador histórico, com muitos assuntos falados sobre ele ser um guerreiro, ele simplesmente falou que não conseguiria mais lutar, ganhou a vitória por desclassificação. Então, a gente consegue entender que o Michel tem um nível alto, ele consegue vencer bons nomes, ele consegue propor boas lutas. Porém, se ele for tentar fazer uma luta simplesmente performática e maluca a todo momento, eu não sei até onde ele pode chegar. Porque ele vai enfrentar um lutador que é nocauteador,
que é o Zelim Madaev, russo, muito forte. Então, se ele entrar minimamente focado, que nunca vai acontecer isso, ele é favorito. Porém, se ele entrar do jeito de sempre, ele pode ganhar uma performance surreal e vai gerar 1 milhão de highlights, 1 milhão de cortes para abertura de um evento, 1 milhão de coisas magníficas. Porém, tem a possibilidade de entrar uma mão nele e ele cair. Então não tem como a gente prever muito. É analisar que o Zelim Medaev vai estar na dele, fazendo a luta dele em pé, organizando certinho. Em algum momento, o Michel vai tentar abrir alguma situação, sei lá, dar uma voadora com 2 pés na parede, dando um mortal, cambalhota e alguma coisa do gênero, e vai entrar uma mão. De um ou de outro. Acredito que a luta não vai durar os 3 rounds, desde que o Zelim Madaev entenda que ele está pontuando e saia. Se a luta estiver boa para o Zelim, ele conseguir pontuar e sair, ele vai arrastar o brasileiro 3 rounds, porque no segundo, terceiro round o brasileiro não vai aguentar nada. Então, nesse momento, ele entra um pouco mais de golpe, consiga organizar. A gente não consegue prever o que vai acontecer. Você vê as entrevistas do Michel, ele fala simplesmente, eu vou manter a mesma coisa e ponto. Então, basicamente, o meu destaque é esse, é organizar, que minimamente eu entendo que o Zelim Madaev vai ter um trabalho de deixa o cara fazer o show dele. Eu vou pontuar e vou sair. Vou tentar aproveitar uma brecha muito grande com toda a minha força e vou sair. E o brasileiro vai tentar fazer o de sempre, que é tudo diferente de qualquer pessoa do mundo, da história do MMA. Tem algum destaque? Tem alguma coisa que você acredita que tem grande possibilidade de acontecer? Eu acredito ainda no favoritismo do russo, mesmo por pouca margem, acredito no favoritismo do russo, até pelo caráter mesmo russo, a seriedade de levar a sério, sim, do talento do Michel, né? É um cara que tem bastante potência, como você falou, fisicamente é um cara bem atlético, só que ele não consegue poupar o gás, né? É bem disciplinado nessa questão, e isso dificulta, concordo com tudo aí, para não ser repetitivo, como você falou, é difícil você traçar panorama, né, de lutas, né, qual o game plan que ele vai usar, né, durante essa luta pelo UFC Overeem vs Sakai. Então, favorito vai o Zelim Madaev, mais leve favoritismo. Eu acredito também no potencial do brasileiro, mas é difícil você prever. Diria 53-47, 52-48 pro russo, mas como você falou, um cenário imprevisível, né? Até pela questão do russo também, que vem sem confiança, vem de 2 derrotas seguidas, vai querer fazer o dever de casa, né? Perdeu pro Danny Roberts, decisão, e precisa dessa vitória, porque caso ele perca mais um combate, ele fica, e ainda com performance um pouco abaixo, a questão do perdeu pro Roberts, na verdade, por nocaute, foi nocauteado, lembrei agora, e perdeu pro Max Griffin, que não é mau lutador, não. O Max Griffin é um lutador decente. Então, querendo ou não, o russo vem tentando seu máximo, mas parece que o teto do UFC é maior, né, do que o nível que o Imadaev atingiu até agora, um cara de 25 anos, ou seja, pode acontecer dele se demitir, daqui 3, 4 anos ele volte, né, completamente diferente, isso já aconteceu várias vezes aí no MMA, né, lutadores transformados. O Anthony Smith é um cara um desses casos que a gente sempre falou, né, então pode acontecer isso aí. O Rob Lowe também é outro caso que a gente falou também. Então, a luta é difícil de você traçar qual o gameplay, né? O russo vai ter que fazer 1-2 e sair, 1-2-3 sair, né? Usar bastante low kick, né, para minar a base do brasileiro e manter a distância do brasileiro, circular bastante, que o brasileiro vai à caça dele desde o primeiro minuto de luta. Esse aí é o meu destaque sobre essa luta entre Michel Pereira e Zelim e Madaev. E só para finalizar essa luta, eu já vi inúmeras vezes nas redes sociais cortes das lutas dele, piadas do tipo, quando eu vou jogar videogame e aperto todos os botões de uma vez. Porque ele simplesmente não tem padrão. A gente não consegue entender assim, cara, ele é destro e quando ele golpeia dessa maneira,
golpe vem por cima, o golpe vem por baixo, não existe padrão. Então, como você falou, é tentar imaginar hipoteticamente alguma coisa. E eu acredito que para o adversário é muito difícil, porque ele não consegue escolher Por mais que agora tenha pandemia, é difícil para todo mundo, mas em condições naturais, ele não consegue escolher um bom sparring que se aproxima disso. Eu lembro que quando o José Aldo foi lutar contra o Conor, teve que procurar o Jonas Bilharinho. Era um lutador que mais tentava se parecer com o Conor e mesmo assim não parecia. Alguns lutadores assim, um pouco menos ortodoxos, eles dificultam o adversário em relação a ter um gameplay voltado ao sparring, mas abrem mais precedentes em relação a, se pouca gente faz, a probabilidade de não ser tão eficaz é grande. Então acredito que a gente consegue finalizar fazendo um palpite que o russo é favorito, porém, se o russo não conseguir encontrar uma distância, não conseguir golpear muito bem, o brasileiro sim tem chances. E agora falando sobre a próxima luta, novamente uma brasileira, Carol Rosa, enfrenta uma lutadora que eu gosto muito, a Sijara Eubanks. É uma lutadora muito interessante para mim, porque ela já participou muitas vezes de eventos de jiu-jitsu. Vários mundiais de jiu-jitsu ela já participou, porém, ela não tem nenhuma finalização na sua história. Toda a sua carreira de MMA, incluindo as 3 lutas que ela venceu no TUF, ela não conseguiu vencer nenhuma por finalização. A única luta que ela conseguiu finalizar foi contra Maya Stevenson, que era uma lutadora muito novata, muito crua para a divisão, muito crua para o TUF, que foi uma luta inclusive bem chata, que chegou no segundo round, que ela conseguiu organizar algumas situações, porém mesmo assim eu não achei tão interessante. Foi uma vitória que muito mais a adversária entregou para ela uma finalização, foi uma Kimura, do que realmente algo que ela criou, que ela botou para baixo, que ela organizou. Então acredito que a gente consegue trabalhar essa linha dela de ela precisa tentar encontrar uma distância e ver o que ela faz. Porque ela tem uma boa trocação, ela tem um bom jogo no chão, só que ela não tem nada que ela faz muito bem feito pro MMA. Um debate que eu gostaria de levantar muitas vezes é: ser muito forte em uma modalidade não significa que você vai conseguir transferir isso para o MMA. Porque no jiu-jitsu ela consegue organizar muitas coisas, tanto na época de faixa marrom, quanto quando ela migrou para a faixa preta. Inclusive, ela foi vice-campeã em 2016 do Mundial de Jiu-Jitsu, até 74 quilos. Então, ela tinha um nível de jiu-jitsu muito forte, mas ela não consegue transferir isso para o MMA. Ela não consegue ser aquela lutadora que consegue garantir uma posição, bota para baixo e pressiona a adversária com golpes, com alguma coisa. Ela simplesmente trava. E ela, inclusive, foi derrotada pela Betty Correia em 2019. Então, ela não conseguiu organizar dentro do seu jogo qual é o seu principal ponto forte. Diferente da Carla Rosa, que é uma brasileira muito forte, que eu gosto muito dela também. E ela consegue ser um pouco mais versátil. Ela consegue vencer por nocaute, por finalização. Ela faz parte da PVT, que é uma academia muito forte no gênero feminino. Ela consegue organizar muitas situações. Então, dentro disso, ela consegue trabalhar o quê? Tem o meu plano de jogo que é: hoje eu vou lutar no chão, organizo e luto. Hoje eu vou lutar em pé, organizo e luto. Diferente da Cijara, que não consegue ter um parâmetro muito forte. Enquanto isso, a Carla ela consegue ter dentro da academia dela a Bruna Emanuele, consegue ter a Clarice Gomes, a Cíntia Cândido, a Dani Maria, muitas pessoas fortes que conseguem elevar o jogo dela e consegue fazer com que ela treine e consiga se preparar para lutar contra outras meninas, porque o Giliard é um lutador muito forte, muito atlético e consegue fazer com que os seus atletas tenham esse estilo de luta. Então acredito que a Ciara, ela tem mais capacidade em relação ao jiu-jitsu e tudo mais, porém ela não consegue aplicar isso ao MMA. Por isso eu acredito que a Carla seja favorita por pouco, não por muito, porém ela seja a lutadora que mais tem a capacidade de contra-golpear qualquer coisa que venha da sua adversária. Se você quiser fazer um levantamento sobre isso, entende alguma questão sobre algo que eu falei, fique à Eu vontade. só acrescentando uma diferença que eu
algumas poucas diferenças, mas também serei breve também. A questão da idade, né? A Siwara e o Eubanks têm 35 anos, então essa questão, como você falou mesmo, dela conseguir trazer, né, a sua modalidade, a qual ela é especialista, para o MMA, de um modo que ela se sinta à vontade de usar essa ferramenta quando ela puder, ela tem um inimigo que é o tempo, né? Então isso pode dificultar a carreira da Siwara Eubanks, que querendo ou não só pegou lutadoras bem gabaritadas, né? Kathleen Chokojin, ela perdeu por decisão unânime, que foi uma desafiante. Asper Land, que é uma lutadora decente também, né? No TUF só pegou garotas bacanas. Diana Bert vai lutar no Bellator 245 contra a Liz Camouche. A Laurie Murphy, se eu não me engano, é top 3 da divisão do peso mosca. Posso estar errado, mas acredito que deve ser isso mesmo. A Roxanne Modafferi é outra lutadora duríssima, com mais de 40, quase 40 lutas, e ela venceu, né? Aí depois... Oi? 2 vezes, inclusive. Então, ela venceu no TUF, né? E venceu uma no evento do UFC 230, e aí depois perdeu a Paraspilana de novo, tinha perdido o Invicta, perdeu de novo, e aí perdeu pra Beth. Então você perder pra Beth ali um pouco é alerta, né? Nada contra, mas... então fica difícil da gente ver, prever qual será a curva, né, da Siwara Banks, porque querendo ou não, fisicamente, a curva que a gente pode ver da Siwara Banks agora é uma curva em relação, uma curva descendente, né? Então fica difícil de ver. Já a Carol Rosa, não, a Carol Rosa vem a ponta dos cascos, tá na sua melhor forma física, 25 anos, vem de 4 vitórias seguidas, vem de 2 no UFC, venceu a Lara Procopio, que é outra brasileira, né? Mas venceu a Vanessa Melo, também outra brasileira, no UFC 251. Então, é uma luta para brasileira vencer, nada contra, é uma luta, como você falou também, eu concordo com a luta equilibrada, mas vejo hoje a Carol favorita contra a Siwara. E pra Carol, seria boa vitória contra a Siwara, querendo ou não, pela quantidade de luta que a Siwara fez, né? A Siwara tem mais notoriedade na categoria do que a Carol. Ou seja, se a Carol vence a Siwara, para a brasileira seria ótimo, tem um nome, né, mais gabaritado na divisão, né? E atrair o holofote das demais integrantes do top 15 da categoria. Fecha a conta e passa a régua. Então, chegamos agora à luta principal do evento. Alistair Overeem, The Ring, Demolition Man. Um lutador histórico, 40 anos de idade já. A lenda tanto do Pride, do UFC, do Strike Force, do Dream, do UFC, do K1. Um lutador histórico contra o brasileiro Augusto Sakai. Apenas 29 anos. Pelo Bellator, evento que você gosta e acompanha bastante. Então, gostaria que você fizesse a honra para falar sobre essa luta principal do evento. Rapaz, que honra. Vamos lá. Eu vou falar 50%, você fecha os outros 50%. Tá. Então, vamos lá. Então, uma luta que descreve os dois opostos da divisão, né? Peso pesado, né? O Wolverine, a gente já sabe que ele já tá na descendente, né? Vem as últimas lutas, dificilmente ele terá uma oportunidade de disputar o cinturão, né? Mesmo que a categoria seja esvaziada de bons nomes, né? Hoje a gente, né, meio que apenas fala em 4 nomes hoje, né? Que é o Curtis Blades, o Ngannou, né? O campeão, né? Stipe Miocic, e o John Jones. A divisão está montada nesses 4 aí. O Jairzinho pode ser acrescentado agora pela sequência de ter vencido o Cigano, e vou colocar o Jairzinho para ficar o número 5 mais bonito. A divisão está definida nesses 5 aí, né? E não é à toa que o Wolverine é o top 6 do ranking, né? E acredito que então, desses 6 aí, o Wolverine não tem mais chance de enfrentar ninguém. Aí, olhar o ranking, ele já perdeu para todo mundo. Então, a luta do Wolverine é até montar uma sequência boa de 4 ou 5 vitórias aí, pegar uma luta em cima da hora pelo título e estiver pronto. Isso aí que poderia ser uma futura disputa de cinturão do Wolverine. Pro Sakai, essa luta é importante porque seria uma luta
em que ele ganharia notoriedade, já é nono colocado no ranking dos pesos pesados, mas é uma luta que atrairia o holofote dessa galera aí do top 5, né, que a gente falou, já colocando o Jon Jones aí, porque caso que alguém perca aí, o Sakai seria o lutador mais bem colocado para receber esses caras futuramente. Tipo, o Sakai também seria ótimo também, né? Pegar um Curtis Blades vindo de derrota, né? Pegar um Derrick Lewis, que você comentou pouco tempo atrás na luta do Pezão. Então, querendo ou não, seria pro brasileiro Augusto Sakai a vitória contra o Wolverine, seria a maior vitória da sua carreira, né? E ajudaria muito a subir no ranking. Vendo agora um pouco o cenário da luta, tecnicamente, o cenário da luta, é uma luta também que eu acho muito equilibrada. Por quê? Vejo o Wolverine, mesmo ainda no declínio, tem muita potência. Só que o Wolverine tem aquele problema de absorção de golpes, né? São mais de 60 guerras, então o queixo sente, né? O brasileiro tem a mão pesada, mas não chega a ser tão pesada quanto os elementos que o Wolverine enfrentou, né? Ngannou, Jairzinho, Miotite, né? Até o tiro até o Miotite tem uma mão menos pesada que o Ngannou e o Jairzinho. Mas o Wolverine tá nesse sentido. E o brasileiro, o Augusto Sakai, ele consegue pontuar bem, né, golpeando. É um lutador que não corre tanto risco. Só que nessa luta aí ele vai ter que se movimentar bastante. O Wolverine vai manter aquele estilo dele matador, né? A gente sabe que os primeiros minutos de luta vai ser um minuto bem tenso, mas eu acredito que o Wolverine ainda vai tentar impor seu ritmo de luta e gosta daquele clinch, aquele clinch acompanhado com a joelhada. Ele gosta muito disso, isso vem atravessando a carreira dele todinha, ele com esse arsenal de golpes. Né? O brasileiro consegue trabalhar bem em linha reta, né? 1, 2, 3 e chute, 1, 2 e 3 e chute, ele consegue acompanhar muito bem isso aí. Só que pela experiência de ter lutado em ocasiões maiores, né, que o Sakai, ainda vejo o Wolverine como favorito, mas uma luta dificílima, E aí a gente já viu, falando sobre a questão do Bellator, o Sakai mudou muito até a sua ida pelo UFC, mas tem ainda muito para evoluir, ainda acredito até a parte de chão. Se ele pegar essa galera da Elite ali, o Stipe Miocic gosta de variar seu jogo, né? Tanto o Miocic, tanto o Blades gosta de variar seu jogo, eu acredito que ele teria dificuldades. Então, é uma luta que o Wolverine pode muito bem incorporar um Wesley aí e tentar derrubar o brasileiro, que não seria, para mim, não seria nenhum exagero. Eu acredito que o Wolverine é favorito ainda nessa luta, mas também entre 55 a 45, entre 60 a 40 é a minha é a minha pontuação para essa luta, a probabilidade de vitória dessa luta. Falando sobre o Sakai, sobre o ranking que você citou, obrigatoriamente, se ele vencer, ele parte de nono para sétimo. Que obrigatoriamente ele teria que passar o Wolverine. E o Daniel Cormier ainda está em terceiro. Então, possivelmente, numa nova atualização, o nome dele precisa ser tirado, já que ele é aposentado. Então, ele conseguiria chegar no top 7, ficar muito próximo de Derrick Lewis, o Jairzinho, o Curtis Blades. São nomes mais fortes. E o principal, estando nesse gabarito de top 7, tendo vencido uma lenda, que é o Alistair Overeem, vindo de vitória. Porque uma coisa é você pegar o Rob Lauer, que a gente já citou no começo do podcast, falando sobre a questão dele vir muitas derrotas, um momento não tão bom. Não, agora ele pega o Alistair Overeem, que venceu 2 lutas, vinha vencendo o Jairzinho, perdeu no último segundo, e na sequência venceu o Walt Harris. Então, teoricamente, é possível falar que o Alistair Overeem vem de 3 vitórias e uma luta que era vitória até o último segundo do 5º round. É um Overeem que vem subindo ainda. Então, seria uma vitória muito boa e muito impactante. Também acredito que o Overeem seja favorito. Acredito que ele consiga organizar bem a situação tanto em cima quanto embaixo. Ele tem muitas vitórias por finalização, porém antigamente, quando ele tinha um tipo muito mais versátil, hoje em dia ele é um pouco mais engessado, apesar de estar mais magro do que na época de 2013, 2012,
ou até no finalzinho de 2016, quando ele lutou o cinturão contra o Stipe Miocic. Acredito que ele consiga manter uma boa distância. E sobre o queixo dele, eu gostaria de salientar que contra o Walt Harris, ele sobreviveu aos golpes do Walt Harris, aguentou muita pancada e conseguiu voltar. Inclusive, no primeiro round, ele tomou alguns golpes que antigamente ele cairia, aguentou a trocação, fugiu, saiu, cortou ângulo e voltou a bater e criou risco ao Walt Harris. Eu acho muito importante a gente enobrecer o Overeem pela questão de estar mostrando que ele ainda quer. Diferente do Cigano, alguns outros lutadores que estão um pouco cansados, não conseguem mostrar muitas coisas, vejo o Overeem indo para uma direção diferente. Vejo ele muito forte fisicamente, trabalhando uma lógica para ter muito mais massa do que apenas força, e ele consegue se motivar a cada luta. Depois do Jairzinho, teve aquele corte profundo, aquela situação de perder no último segundo, muita gente queria saber como que ele lutar contra o Walt Harris. E ele lutou muito bem. Aguentou a porrada nos primeiros segundos e viveu. Então acredito que ele é favorito. O Augusto Sakai, o principal lutador de nome que ele enfrentou foi o Sheik Kongo no Bellator. Foi derrotado. Depois ele venceu o Arlovski. Porém, como eu já falei, o Arlovski vinha uma maré de várias derrotas. O Arlovski já era um lutador em decadência, já era um lutador que não vinha conseguindo fazer muitas coisas. E Ele venceu pressão dividida, né? vinha numa situação de muitas coisas que iam acontecendo e a gente não conseguia entender necessariamente o que estava acontecendo na carreira dele. Então, era aquela luta que a gente falava. O veterano Arlovski, que está quase aposentado, que agora ele vai pegar o Wolverine, que vem subindo. Então, são lutas diferentes. É um paralelo diferente. Vai ser aquele Arlovski que entrou a primeira mão, ele vai meter um Bob Sapp, vai abaixar e falar, acabou. Não, ele vai pegar um Wolverine que vai tomar o golpe. Se aguentar, igual aguentou com o Hot Harris, o brasileiro vai ter que aguentar alguns golpes também. E eu não sei se o Sakai vai aguentar. Esse que é o problema. Ele tem muita condição de trocar porrada, porém quando a luta se arrasta, se você for ver contra o Sheik Kongo, o Tibura, não, o Arlovski e o Ivanov, foram 3 decisões divididas. Então, na luta que vai se alongando, ele vai cansando, e se ele cansar para cima do Wolverine, que vem numa projeção física muito boa, possivelmente ele consegue fazer com que a margem do Overeem cresça de acordo com a luta. Possivelmente nos primeiros minutos, o Sakai eu acho que tem uma pequena vantagem pela questão do Overeem ainda não passar a confiança do queixo. Porém, quando chega o final do primeiro round, a vantagem do Overeem fica bem grande. Conforme a luta passar, essa vantagem fica ainda maior, na minha opinião. Tem mais algum destaque Sim, sobre a sim, luta? sim. Tem mais algum ponto de vista? Não, a questão ia abordar sobre isso mesmo. É a questão do Sakai. É, a luta dele contra o Kongo foi uma luta bem ruim, foi uma luta no Bellator Londres, se eu não me engano, da 179. Então, foi uma luta bem ruim, né? O Kongo, o Sheik Kongo, que não é mau lutador, acho que acredito que hoje até seria top 10 do UFC aí, peso pesado, né? Conseguiu também montar um gameplay, assim como o Wolverine, de proteger o queixo também, se tornou um cara do grappling, né? Então, o Sheik Kongo também, mesmo aos seus 43, 44 anos, conseguiu evoluir também. Mas a questão toda como você falou também, a questão física. Mesmo o Wolverine tendo 60 batalhas, o Sakai não tem desempenhos de muita mobilidade física, né? Então, isso que deixa uma luta difícil de você prever, né? Como outras que a gente já teve, né? Então, concordo com quase tudo que você falou. E o Wolverine favorito para esse duelo contra o Sakai, que para mim seria uma vitória do Sakai em cima do Wolverine. Acredito que seja a maior zebra dos main events que teve em 2020. Se você tiver a outra mais honrosa aí de main event zebra, eu acredito que acredito que seja essa. A zebra a gente sempre vai vendo por aí, a gente às vezes nem consegue
entender muito o que acontece, porque tem algumas lutas que a gente organiza, a gente pensa, a gente fala que existe a possibilidade de algum lutador ganhar de algum jeito e ele vai ganhar de outro totalmente diferente. Acredito que a maior zebra que eu vi foi o UFC 69, que o Serra ganhou do Alt. Acho que aquelas zebras que nunca mais vai sair da minha mente, porque eu lembro que foi bem no começo onde eu assisti o UFC e eu assistia com delay. Eu assistia 2, 3 dias depois, quando passava em alguma programação de madrugada no combate. Então, eu lembro dessa luta sem saber o resultado. Já conhecia um pouco o Sampierre, de algumas coisas que ele tinha feito no passado, e aquela luta ficou muito na minha cabeça. Porém, Uhum. é aquela lógica que, desde, desde sempre, uma mão vai entrar e essa mão pode matar. E se você tem uma luta de peso pesado, essa probabilidade é ainda maior. Então, tentando fazer um apanhado geral, vamos tentar definir as probabilidades. All-Star Over Vamos, vamos. Augusto Sakai. Vamos ficar com quanto para cada? Acho que o Overinha é favorito. Você acha que é quanto favorito? Acredito que 60-40, mas bem flexível sou. 60-40 também. Começando a luta ali, algo próximo de 55 pelos primeiros minutos do Overeem, que talvez uma mão pode entrar e pode voltar tudo ao normal, porém eu acho que 60-40 é um valor válido. A próxima luta é a Elbanks versus a Carol Rosa. Eu acredito que a Carol é favorita por pouco, mas eu acho que a questão de ser mais completa e conseguir adaptar melhor o seu jogo ao MMA faz que ela seja favorita. Acredita que quanto? Acredito que pelo menos 60 também, eu acho que é mais ou menos. Eu, pela competitividade que a Eubanks teve no UFC, eu acredito que 60-40 seria muito. Eu acredito que ficaria naquele 55-45 tradicional. Mas a Carol favorita. A Carol favorita é o 55-45. Falando agora sobre a luta principal, Alistair Overeem e Augusto Sakai. Basicamente, a gente já deu mais ou menos o panorama do que a gente acredita da luta. Então, acredita que fica quanto, mais ou menos, essa vantagem, essa proporção? A gente consegue fechar em quanto? Eu acredito que em 60-40 pro Wolverine. Tem mais armas, tem mais ferramentas. Acredito que seria uma probabilidade justa de vitória pro holandês. Uma boa margem. Então, basicamente, a gente consegue fechar essa nossa lógica de palpites, essa nossa lógica de o que a gente espera de cada luta. Tem algum destaque, alguma coisa que quer falar nesse final do podcast, na nossa primeira edição? Cara, o ponto de destaque é agradecer principalmente ao Dario essa oportunidade, primeiramente a Deus, essa oportunidade de estar gravando esse podcast aí. Segundo ao Dario que está oferecendo a plataforma TV Fight para que seja exposto o nosso podcast. Rafinha, você é 10, a gente tem atravessando essa amizade aí durante o Twitter, e mesmo com essa distância a gente consegue encurtar ela, né, e o bate-papo sempre fluindo muito bem. E a questão do card é um card interessante, que vai bagunçar um pouco ali a questão do top 15 aí, daqueles caras que estão chegando perto do top 15, então é um evento que tem bastante veterano e bastante também prospecto do Contender Series e do LFA. Então é um evento que bacana, né? Se formos arredondar o evento todo aí em termos de qualidade de luta, um evento em nota 7, né? 6,5, 7, um evento que vale a pena para quem é fã de luta ver aí os brasileiros em ação no UFC Overeem vs Sakai. Com certeza, né? Finalizando, novamente a gente agradece ao Dário pela oportunidade da gente estar divulgando esse nosso podcast do TV Fighting, do nosso podcast MMA de A a Z. Muito contente da gente ter conseguido fazer esse podcast. Acredito que vamos tentar fazer pelo menos um por semana, destacando sempre o evento anterior e o próximo evento. E vai destacar que nós
Vamos falar tanto de UFC como de Bellator. Bellator, a gente tem o Henrique que entende muito de Bellator, então vai estar falando de muitos eventos e muitas organizações Taura diferentes. também, MMA chegando. Tem Taura, tem muitos lutadores PFL. brasileiros, o PFL, Contender Series. Tem a questão do Jungle Fight, que a gente tem muitos lutadores brasileiros que vêm forte no Jungle Fight. A gente tem o Valide lá no Jungle, com muitos atletas capacitados, então vale a gente dar atenção para eles também. Podemos fechar assim, Henrique? Podemos fechar, Rafinha? Fecha a conta e passa a régua. E. Diria Rod Oi? Lima. Como Diria diria Rod Rod Lima. Lima, separamos os homens dos meninos. E aí, o primeiro podcast do MMAZ pra conta fechado. Um abraço, galera. Até a Valeu, próxima. rapaziada.